Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. A cada episódio, um arquivo sonoro ou peça de arte sonora diferente será o nosso ponto de partida. O som com que começamos este episódio é quase uma prece ou uma oração. Nos anos 50 foi encontrada em Ixango, na República Democrática do Congo, perto de onde nasce o rio Nilo, um osso, curvo, com um quartzo incrustado na sua ponta, enterrado por debaixo de cinzas vulcânicas, do tamanho de um lápis, 10 cm mais ou menos, e com uma série de traços ou riscos entalhados à volta de todo o osso. É difícil saber ao certo, mas estima-se que tenha cerca de 20 mil anos. Um osso parecido, mas ainda mais antigo, foi encontrado nos Montes Libombos, na fronteira entre a África do Sul e o Eswatini. Terá à volta de 43 mil anos. Também este com estes traços desenhados. São 29 no total. Como o osso tem uma aparência partida, é possível que uma peça se tenha perdido no tempo. Talvez não tivessem sido apenas 29. Mas por que um osso, com 29 traços esculpidos, poderia ser importante? Estes dois ossos são considerados os mais antigos artefactos matemáticos alguma vez descobertos. Os primeiros que indicam uma noção de quantidade, de como contar e de como somar. O osso de Ixango tem várias interpretações, plausíveis mas incertas, e que dependeriam de outros artefactos semelhantes e da mesma era arqueológica para um estudo mais aprofundado. Algumas hipóteses sugerem talvez já uma sensibilidade para os números primos e para noções de divisão, porque uma das colunas continha apenas 4 gravuras, uma com 11, outra com 13, 17 e 19 traços, tudo números primos. Por outro lado, talvez houvesse já uma ideia de multiplicação e de divisão por 2. Numa outra coluna de números, parte contém 5 traços seguidos de 10, depois 8 seguidos de 4 e 6 seguidos de 3. E talvez ainda uma noção de como contar e somar, fosse com base de 10, que é aquela que nós usamos para contar, ou com base de 12, que também usamos, mas em menos coisas, por exemplo na dúzia dos ovos, nas horas do relógio ou nos meses do ano. Há ainda uma hipótese que sugere uma outra interpretação, mais simbólica e não tão matemática, que foge ao instinto de projetar um significado moderno nos artefactos e culturas muito, muito antigas. Embora um pouco inconclusivo na sua natureza, este artefacto é uma fonte de muita curiosidade e muito mistério. Uma outra ideia é que talvez tivesse sido um calendário lunar. Era a partir das fases da Lua que muitas culturas pré-históricas contavam o tempo. Um ciclo lunar, que tem todas as fases da Lua, demora 28 dias. E 28 é também o total de muitas somas diferentes que se podem fazer com os traços do osso de Ixango. E lembram-se do osso dos Montes Libombos, que tinha 29 traços? Porque precisaríamos de contar a passagem de 28 ou 29 dias. Porque poderão também ter sido calendários para acompanhar o ciclo menstrual, cada um dos dias gravado à mão. Então talvez tenha sido assim em África que as mulheres se tornaram as primeiras matemáticas do mundo. Houve por todo o mundo muitas formas diferentes de contar e de gravar essas contagens. E além de traços, de que outras formas os escrevemos? No tempo dos Sumérios e mais tarde dos Babilónios, contava-se de forma diferente. 3000 anos antes de Cristo, na região que é hoje o Iraque, inventou-se a primeira forma de escrever. Em barro fresco, vincava-se com o pé de uma planta, o junco, símbolos que formavam palavras e números. Chamava-se essa escrita cuneiforme.
por ser em forma de cunha. O curioso é que os sumérios contavam diferentes objetos de formas diferentes. As ovelhas contavam-se de uma forma, porções de comida de outra e recipientes com grãos de outra. Também há formas de contar na Polinésia que funcionam assim, uma para cada tipo de objeto. Quando o Império Sumério se tornou na Babilónia, 2000 anos antes de Cristo, na área que hoje é o Iraque, mas também partes do Irão, do Kuwait e a Síria, o desenho dos números e a forma como se contava mantiveram-se. Contava-se até 60 como base, e ainda hoje há vestígios. 60 segundos tornam-se num minuto, 60 minutos numa hora. Ou para medir ângulos e coordenadas geográficas. Por aqui, hoje, contamos usando 10 como base. Ou seja, 10 torna-se uma dezena, 10 dezenas tornam-se uma centena. À partida, 10 surgiu como a base de muitas formas de contar por todo o mundo, por ser o número de dedos que temos nas mãos. Desde pequeninos, os nossos apoios para contar sem perder o fim à meada. Na Suméria e na Babilónia escreviam-se os números fazendo uma marca vertical para representar o 1 e um pequeno triângulo para representar 10. Tinham essa forma porque eram as marcas características deixadas pelo pé do junco, com que eram feitas. Vamos ver como eram feitos esses números e o que significa contar em base de 60. Vamos fingir que cada marca que representa o 1 é uma árvore, porque se parece um bocadinho a um tronco com uma copa. E o 10 vai ser um peixe a nadar para a esquerda. Então, por exemplo, o 5 era feito com 5 marcas de árvore. O 12 era feito com um peixe e 2 árvores. 10 mais 2. O 43, 4 peixes e 3 árvores. 40 mais 3. E ao chegar ao 60? Como era um sistema com o 60 como base, aí entrava um novo símbolo. Uma marca vertical parecida à árvore que faz o 1. O mais importante para as distinguir era que o desenho do 60 ficava à esquerda dos outros números, ou seja, saltava uma casinha. Tal como nós, ao chegar ao 10, saltamos uma casinha, ou seja, passamos da casinha das unidades para a casinha das dezenas, também os babilónios passavam o desenho do 60, a tal árvore, para a esquerda. E como se fazia então, por exemplo, o número 70? Uma árvore a representar o 60 e um peixe novamente a representar o 10. 60 mais 10 dá 70. Assim, a casa dos 60 tinha agora uma marca e a casinha das unidades, onde se põem as quantidades do 0 ao 59, tinha uma marca, que é o peixe que representa o 10. Novamente, 60 mais 10 dá 70. Por isso, a ordem em que estavam os símbolos, a sua posição, era muito importante para ler bem o seu valor. Tal como para nós, em que um 0 à esquerda é bem diferente de um à direita. Para não se enganarem entre as casinhas, quando havia uma que não tinha preenchimento, acrescentavam-se 2 pequenas linhas diagonais como espaçamento. Convido-vos a pegarem numa folha de papel, num lápis e desenharem esta comigo. Na casinha das unidades, a tal que vai do 0 aos 59, vamos desenhar 4 peixes e 3 árvores. Na casinha dos 60, a tal que dá um salto para a esquerda, vamos desenhar 2 árvores. É a mesma organização das nossas casinhas das unidades e das dezenas, mas aqui estamos a contar com uma base diferente. E então, em quanto é que fica o nosso total? Então, temos 2 marcas, 2 árvores, na casinha dos 60. Então, são 60 vezes 2. Nas unidades, onde contamos do 0 ao 59, temos 4 vezes 10, que são os tais 4 peixes, e 3 vezes 1, representados pelas árvores. Fica 40 mais 3, que dá 43. E agora somamos tudo. 120 de uma casinha e os 43 da outra, fica 163 no total. Agora uma mais aventureira ainda. Como podemos fazer o número 2025, o ano deste episódio, em cuneiforme?
Na casinha dos 60, desenhamos o equivalente a 1980. Desenhamos 33 para começar. 3 peixes, 3 árvores. E como já estamos numa casinha que vale 60, estes desenhos representam um total de 33 vezes 60, os tais 1980. Depois, para a casinha das unidades. Faltam 45 para chegar a 2025, por isso aí desenhamos 4 peixes e 5 árvores. Ficamos assim com 1980 mais 45, ou seja, 2025. E se quiserem, podem mesmo experimentar fazer estes números em barro, que era como eram feitos antigamente. E por que era uma base de 60 tão apreciada? Era muito útil para trocar produtos, porque o 60 divide-se certinho em 2, 3, 4, 5 e 6 e mais alguns. Ou seja, era fácil pedir metade ou um terço ou um quinto de alguma coisa. Depois, era muito útil na astronomia e na observação das estrelas, porque facilitava a medição de ângulos e coordenadas. Por exemplo, os astrónomos da Babilónia conseguiram perceber que um ano era aproximadamente 360 dias, e é por isso também que um círculo se divide em 360 graus. E tornava ainda a escrita de números muito grandes um pouco mais fácil do que outros sistemas numéricos, por exemplo o romano. Imaginem escrever 12.000, em que são precisas 12 letras M seguidas. E por último, não deixava de ser possível contar com os dedos das mãos até 60. Mesmo. Também podem experimentar esta. Numa mão, com a palma virada para nós, usamos o polegar para tocar em cada um dos 3 intervalos, ou estas espécies de dobrinhas, que temos nos outros 4 dedos. Começamos com o mindinho. 1, 2, 3. Depois, o seu vizinho, o anular. 4, 5, 6. Depois, o pai de todos, o dedo do meio. 7, 8 e 9. A seguir, o fura-bolos, ou o indicador. 10, 11 e 12. Agora que chegámos ao fim do que podemos contar com uma mão, a outra vai guardar quantas voltas já fizemos. Como já fizemos uma, levantamos um dedo da mão que não está a contar e podemos recomeçar com a outra. Como conseguimos fazer 5 voltas, uma por cada dedo da mão que não está a contar, e cada volta dá para contar até 12, conseguimos assim chegar até aos tais 60. Não é esta a única forma diferente da nossa de contar com os dedos. Por exemplo, em mandarim é possível contar até 10 com uma única mão, porque a partir do 6 há gestos específicos para cada um dos números. Numa língua inuit, no Alasca, conta-se também com os dedos dos pés, e por isso usa-se o 20 como base. Hoje ouvimos a arte sonora de Cecília Vicunha, uma artista chilena que cria quipus ao vivo. No próximo episódio contamos-vos mais coisas. Também ouvimos Lullaby por Steph Connor, Andy Lowings e Mark Harmer, do coletivo The Lyre Ensemble. Estas canções são cantadas em línguas que já desapareceram, com instrumentos antigos reconstruídos. Canta-se uma canção de embalar em sumério e babilónio, das quais não temos gravações. Deixaram de ser faladas no 1º século depois de Cristo. A partir de estudos linguísticos e poemas, imagina-se como poderão ter soado. Guardamos para o próximo episódio mais formas diferentes de contar e ainda vos conto o que é o quipu. Muito obrigada por terem estado connosco. Espero que tenham gostado de aprender a contar com base de 60 e a ouvir línguas que já não existem em forma de canção. O desaparecimento inevitável das coisas vai desaparecer, com vontade de vos contar mais coisas sobre matemáticas diferentes da nossa. Até ao próximo episódio. Thank you.